Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conheceu o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que veio de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, que nele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Vou terminar mais uma vez. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Repetir aquela frase última do Evangelho e vamos começar com uma história que eu já contei outras vezes para vocês, mas que quando eu relembro me ajuda na fé, então nunca é demais, não é? Num dos cursilhos de jovens, encontros de jovens que acompanhei a Aparecida, a certa altura do encontro tem a visita ao sacrário. Todo o grupo vai lá para rezar na frente da Eucaristia. Depois da visita, um rapaz do Rio, quando a gente ia para o refeitório, falou: Frei, posso lhe contar uma coisa? Conta, o que é? Eu fazia parte, estou falando dos anos 70 e pouco, de um grupo que cultivava o LSD. Você sabe o que era LSD? Mas não é só crack praticamente, mas só que era uma filosofia de vida. LSD deveria abrir mais a inteligência, os sentidos físicos, psíquicos, afetivos, a vida do ser humano. Por isso que eu repeti aquela frase. Porque até no ato de contrição, até na igreja, são tão pobres e tão chatinhos. Já joga a vida eterna. E na ideia da gente, a vida eterna é aquilo que começa depois da morte, não é? Nós já vamos no temporal, não é? Eu não sei se eu me engano, ou é assim, mais ou menos que a gente entende. A vida eterna, aquilo que começa depois da morte. Estou errado? Então, o conceito está errado. Porque a vida eterna é uma vida que nem a morte pode destruir. Por isso que ela é eterna.
mas já existe. É como a vida de uma criança que está no ventre materno. Você não vê, mas a vida já existe. Só espera para ela se desenvolver. E depois nascer e aparecer fisicamente. A criança não nasce do nada. Que conceito mais estúpido! Que conceito mais estúpido! Se até na biologia a vida não nasce do nada, mas tem um processo de desenvolvimento e de amadurecimento, na vida espiritual nós, fazemos uma catarse. Acontece um fato e começa a eternidade. Não pode ser assim. E não é assim. Então este rapaz falava, voltando ao fato, que fazia parte deste grupo, de fato, tinha algumas sensações. Tinha também o Santo Daime, que cultivava muito na Amazônia, me parece, não? Essa coisa do Santo Daime. E os índios já tinham isso, porque eles se drogavam em grupo. Toda a humanidade sempre teve isso aqui, para procurar sensações mais amplas do que a chatice corriqueira da vida. Levantar, tomar café, ir para o trabalho, voltar, etc, etc, etc. Chato do dia a dia, não é? E poucos dias atrás, ele me contou, tinha uma moça que correu lá no rio, disse que os olhos tinham se aberto, estava vendo cores espetaculares, mundos maravilhosos. Uma overdose, era uma overdose, mas abria os sentidos físicos, psíquicos da mente. Ela gritando, vejo a luz. Morreu. Acabou. Quer dizer, aquilo caminhava para o nada. E a própria morte dominou, que devia ser. O desejo era puro. Pode ser até que ele tenha ido para Deus. Se fez com boas intenções, se fez numa busca. Se ela nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, então pode ser que ela errou, simplesmente tomou o remédio errado. Mas o desejo era puro. Queria ver algo mais infinito do que a chatice do dia a dia. E por que esta história? Porque ele me contou. Quando a gente entrou na capela, eu me ajoelhei e lá tinha o Santíssimo exposto. Quando eu olhei para o Santíssimo, quando eu olhei naquela hóstia, que ele nem sabia que era o Santíssimo, não frequentava a igreja, quando eu olhei naquela hóstia, e eu senti uma coisa dentro de mim. Eu vi o mundo com uma pureza que nunca vi na minha vida, com uma limpeza maravilhosa, com uma doçura espetacular, com uma paz incrível. E gozado, eu me senti mais vivo do que nunca na minha existência. Aquilo me deu vida. Não é o único caso disso que ele me contou. No outro caso, anos atrás apareceu um livro, Deus Existe, eu o encontrei. Tem em português, não sei se vocês acham, não me veio o nome até. Eu assisti a palestra dele quando fomos na Itália, o grupo lá de Jacareí, e no encontro mundial de juventude, ele estava presente e deu o testemunho disso daqui. Ele era ateu, o pai dele francês,
tinha sido primeiro-ministro, e ateísmo intelectual, muito curto, etc. Mas o amigo dele era católico. Ele acompanhou o amigo dele até entrar numa igreja, era uma igreja de freiras de clausura, e tinha adoração. E como era uma igreja antiga, este amigo não saía, e ele entrou para ver o que acontecia. Ele até brincando disse que gostava de duas arquiteturas. A arquitetura redonda das mulheres e a arquitetura das igrejas construídas. Disse que esta era a filosofia dele. Então, aí entrou na igreja e viu lá as freiras que rezavam, igreja da Idade Média. Então acendia as velas, muitas velas, todo esfumaçado. E ele pensando consigo mesmo, olhando assim, mas que negócio, estas mulheres aí que ficam cantando e fumando cachimbo e ficam esfumaçando a igreja toda. Mas, no entanto, os olhos deles fixaram na Eucaristia lá presente. E ele sentia como uma força que botou ele no chão, de joelhos, e uma voz que dizia dentro dele: vida espiritual. Materialista como ele era outro mundo. Vida espiritual, só sentiu esta palavra. Veio o amigo, falou: o que está fazendo? Desculpe, tá, vamos. E aquilo acompanhou, foi para casa. Ele tinha 20 anos, 21 anos. E não mexeu uma palha na casa. Egoísta ao máximo. Sem querer, vida espiritual, porque a vida é vida. Quando você está vivo, você corre, você brinca, você faz isto, você aquilo, não é? Quando você está doente, não faz nada. E aí, ele começou a limpar a louça, começou a varrer a casa, levava o lixo para a rua. O pai era primeiro-ministro da França. Falou: este meu filho ficou doido. Chamaram até psiquiatra para analisar ele. E quando ele disse que queria ser batizado, que queria ser cristão, o inferno, família tradicional de ateístas, de ateus lá na França, era um escândalo para a cultura francesa que ele possa ter aceito isso. Aí o médico depois conversou com ele. O pai perguntou: o que há com meu filho? É grave? Disse: de uma certa forma sim, de uma certa forma não. Como? É a loucura da graça. Ele encontrou Deus. E a vida dele de egoísta se transformou em amor. E como esse deve ter milhares de casos. Então, quando nós falamos do anúncio de Jesus Cristo, do Evangelho, nós estamos falando de uma vida que foi o início do mundo. Até aí tudo, até os filósofos, os cientistas admitem que alguém, Einstein falava claramente, alguém deve ter criado esta harmonia universal. Quem é este alguém? Bom, quando São Paulo foi em Atenas, que tinha um monte de deuses lá, e tinha um altar também ao Deus desconhecido. Deve existir um Deus. Sabe, aquela coisa, aquela ideia de um Deus. Aí. E
No entanto, nós estamos vendo todo o início da vida. Não existia nada. Com a criação, todo este borbulho de vida. É só vocês ficarem aqui um pouquinho à noite no mato para ver quanta vida que surge neste matinho aqui. Imagina no resto das florestas, etc. Não é? E vem toda a criação. Nesta criação, depois vem o quê? Uma doença, que se chama pecado. Uma doença que, como consequência, criou o quê? A morte. Se não tivesse o pecado, até biologicamente, nós não morreríamos. A morte não foi criada pelo homem. A morte entrou no homem. Mas não somente isto. Deus conduz a história, Deus faz a história, Deus é a história. Por que digo história? Porque Ele se fez o tempo, porque Deus é eterno. Então não é história, a história é nossa, porque é hoje, amanhã, depois da manhã, ontem, 10 anos atrás. Esta é a história que nós contamos pelo correr do tempo. Então, nesse correr do tempo, Deus que é eterno e que é vida, Ele entrou nesta história. Esta é a encarnação do Verbo que estava no começo, quando foi criado o universo, e Ele se fez carne, se fez história. Nasceu tal dia, na Bíblia, vocês podem ver no Evangelho, quando Herodes era rei disto, etc., o anjo foi mandado a uma virgem e o Verbo se fez carne. Depois passaram os anos, contando os anos mais ou menos, ele foi crucificado. Então ele entrou nesta história. Mas por que entrou nesta história? Já outras vezes meditamos e voltamos a repetir. Qual a finalidade de Cristo sobre a terra? Eu não vim para julgar o mundo. O médico bom, não julga o doente. Ou vocês acham que o médico julga o doente? Tem algum médico por aí? Não. É? Médico não julga o doente. Dá remédio? Estou falando de médico bom, vamos deixar o salafrário. Dá remédio e cura o doente. Então Cristo não veio para julgar o mundo. Não veio para mostrar os erros do mundo. Ele veio para salvar o mundo. Mas o problema qual é? É que o doente, que é a humanidade, não se considera doente. Nós somos maravilhosos, somos perfeitos. De vez em quando dá um sentimentinho de culpa, a gente ter feito alguma coisinha errada, assim. Mas uma doença grave, que todos possuímos, que está dentro de nós, que é a própria morte. Por isso que todos somos pecadores, ou não? Vocês não são, eu sou. Eu sou mortal. Eu não estou analisando coisinhas que eu possa ter feito de errado. Não. Estou analisando a minha existência. Um dia eu vou morrer. Quer dizer, eu sou pecador. Porque se pelo pecado a morte vem no mundo, o pecado está dentro de mim e vai destruir o meu corpo. Aí que entra o anúncio do Evangelho.
e anunciai aos homens a boa nova. Aí que nós entendemos também o evangelho de hoje que os judeus não entenderam. Primeiro, eu sou o pão vivo que desci do céu. Eles nem ligaram para o pão. Isso aqui está tudo besteira. Ele desceu do céu. Brincadeira feia. O seu pai nós conhecemos, é José, o carpinteiro, num lugarejo pequeno. Não sei se Nazaré tinha 1000 habitantes naquela época, um pouco mais, pouco menos, não é? O pai dele é o carpinteiro. Maria, nós conhecemos a mãe dele. Os irmãos, os parentes dele, todos nós conhecemos. Como é que ele fala que desceu do céu? Então aquele homem, ele entrou na história. E só podia entrar na história sendo um ser humano. Com data de nascimento, de morte, etc, etc, do dia a dia, da vivência, aí por diante. E depois ele fala, vossos pais comeram o maná no deserto. Durante 40 anos, Deus alimentou o povo de Israel no deserto. O que aconteceu com eles? Morreram, do mesmo jeito. Com tanto milagre de 40 anos que Deus lhe deu de comida, de bebida, eles morreram. Aí que está o problema, claro. Como é que ele pode ser pão da vida? Me desculpa a pergunta, pode até parecer chato, até não religiosamente correto, não. O pessoal fala politicamente correto, eu falo religiosamente correto, porque às vezes não posso falar as coisas claras dentro da igreja que se escandaliza, não é? Vocês dão comida ao morto? Já alimentaram algum morto? Me desculpa a pergunta. É feio, é chato, não é? Feio, mas o senhor está lelé da cuca. Quem que vai alimentar o morto? E como é que Deus, Cristo, se faz comida de um ser morto? Porque a hóstia não alimenta o meu corpo. Dentro de mim deve existir uma vida que seja alimentada por outra vida. E não é difícil de entender, gente. A mãe que gerou o filho, alimenta o filho com o próprio leite, com o próprio corpo, com a comida que ela metaboliza dentro e transforma em leite para alimentar a vida que ela gerou. Então, necessariamente, deve existir uma vida divina dentro de nós, que nós não cuidamos. Fala lá no ato de contrição, eu fiquei chateadíssimo. Não, porque não vamos à missa aos domingos. Mas vai tomar banho. O que serve uma missa aos domingos só? Você se alimenta uma vez por semana? No corpo? Então, nós pensamos que vamos alimentar a nossa alma com uma missinha aos domingos. Por isso que somos tão frágeis, tão fracos, tão débeis. Então, esta comunhão de Deus conosco, o nome que Ele assumiu, o teu filho vai se chamar Emanuel, falou o anjo a Maria. Por que Emanuel? O nome significava uma coisa. Quer dizer, Deus conosco. Em Cristo, Deus vem fazer a história conosco. Ele vem viver a história humana. Ele vem redimir
Aí que vem o sentido da redenção. Como no caso daquele homem, André, o primeiro nome veio do escritor, e André, não lembro que. Mas o livro é Deus Existe, Eu Encontrei. É bonito o livro, tem em português, pode procurar. André Frossard, agora me veio o nome. Pode falar porque se quiser procurar, procure. Entendeu? E ele vem alimentar esta nossa vida. Por quê? Porque este mundo que Deus criou, aí que está o problema de eu ser cristão ou de eu não ser cristão. Senão é tudo igual. O mundo moderno não fala que é tudo igual agora. Que não se discute de religião. De fato, não se discute, não. Porque ou é ou não é. Aqui, ou você entra na história, ou você está fora da história. Ou você está na vida, ou você está fora da vida. Porque neste Cristo, depois nos encontramos, não somente que Ele é o pão da vida, que Ele vem alimentar a vida, mas por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Então o universo inteiro tem uma finalidade, tem uma meta. Em Cristo, que será a redenção do mundo. Esta eu chamo de civilização. Quando a plenitude da vida estará em cada ser humano, em cada ser da criação, que a gente chama de novos céus e nova terra, que eu chamo de vida, não me interessa. Serão novos, será a mesma? Será a mesma raiz, enxertada uma vida nova dentro? Não, o processo cabe a Deus. Então, este será a civilização cristã. Não será um movimento social. Não será um movimento social. É tão chata para... Tudo em função da economia, ou não é? Vocês educam os filhos em função da economia, de quando eu vou poder ganhar no mundo. De que emprego eu vou poder ter, de quando vou poder viver, não é? É essa a vida. Ou tem algo mais? Ou emprego e serviço, porque temos que viver esta vida na Terra. E para que serve o serviço? Quando eu estudava, tinha que estudar, é muito, mas não para ganhar dinheiro. Não era para ganhar dinheiro, não. Porque se eu fosse ser um engenheiro, eu tinha que ser o melhor engenheiro para fazer pontes e obras que servissem aos outros. Não era para ganhar dinheiro. Vocês estão vendo como o mundo está desvirtuado? É o azar que nós não dizemos cristãos. O objetivo da coisa está errado. Nós nos dizemos cristãos. Compreende? Então veja que nós não estamos fora do ritmo normal da nossa existência na Terra, não. Nós vivemos na Terra. Só que vivemos na Terra com uma alma diferente, com um sentido diferente das coisas. Exatamente porque esse é um caminho que me planifica como pessoa. Eu gostaria que vocês fizessem alguma experiência de fazer um serviço de coração, de graça para as pessoas, mas de coração. E outro por dinheiro, para sentir como é que é a alegria ou a tristeza dentro
ou aridez. Quando você ganhou dinheiro, acabou, tá, bom. Quando você faz de coração, você sente uma alegria imensa. Será que a alegria minha é de quem ganhou ou é minha? Nós cuidamos tão bem da nossa existência, cuidamos tão bem do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. De verdade, amamos o nosso íntimo, aquilo que nos pede, que tem fome de felicidade. Não. Aí que está o sentido da história. É o sentido de Deus conosco. E quem que vai me dar esta força? Quem que vai me dar esta plenitude? É Deus. Fizeste-nos para vós, ó Deus. E o nosso coração estará inquieto até que não repousar em vós. Este é o grito eterno. Santo Agostinho, uma das mentes mais brilhantes do mundo, é pena que eu joguei fora a carta. Uma menina de 15 anos, quando eu estava em Ubatuba, um dia me mandou uma carta. Ela era de Taubaté, vinha lá à missa, todo dia, durante as férias. Um dia me manda uma carta assim: Frei, obrigado pelo Evangelho que anuncia. Eu me sinto tão feliz que não preciso de mais nada. Dentro de mim vive o céu e a terra. As amizades são puras, maravilhosas. O único problema é que as minhas amigas não me entendem. Elas tiram o saco, que não quero me divertir como elas se divertem. Mas elas não sabem que a felicidade está dentro do coração da gente. Porque